pessoal, eu sou a professora Marilúcia e hoje, em português, vamos falar sobre sujeito e suas classificações. Antes, vamos entender o que é sujeito? É aquele que sofre ou pratica uma ação verbal. Então, existe 4 tipos de sujeito: sujeito simples, sujeito composto, sujeito elíptico, oculto ou desinicial e o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é a palavra mais importante do sujeito. Ela é a palavra central. Observe essa frase: os professores da universidade entraram em greve. Primeira coisa que vocês vão localizar é o verbo entraram e fazer a pergunta: quem entrou em greve? Os professores da universidade. Portanto, o sujeito é os professores da universidade. Quem entrou em greve? Os professores ou a universidade? Os professores. Então, qual é a palavra mais importante? Os professores. Então, os professores é o núcleo do sujeito. Exatamente, professores é o núcleo do sujeito. Se tem um núcleo, sujeito simples. Se tem 2 núcleos, sujeito composto. Olha aqui o sujeito simples. Marília foi para a aula de hidroginástica. Primeira coisa que você vai localizar é o verbo foi e fazer pergunta: quem foi para a aula de hidroginástica? Marília. E qual que é o núcleo do sujeito? A palavra mais importante? Marília. Se tem um núcleo, então é sujeito simples. Sujeito composto. Meus conhecidos Eduardo e Mônica viajaram para Brasília. Primeira coisa, localizar o verbo viajaram. Quem viajou para Brasília? Meus conhecidos Eduardo e Mônica. Qual que é a palavra mais importante desse sujeito? Eduardo e Mônica. Então, Eduardo e Mônica são 2 núcleos. Se nós temos 2 núcleos, nós temos o sujeito composto. Sujeito elíptico, oculto ou desinicial. Por quê? É pela desinência do verbo que nós vamos localizar o sujeito. Presta atenção. Faremos uma visita aos nossos amigos no final de semana. Vamos localizar o verbo? O verbo é faremos. Quem fará uma visita aos nossos amigos? Nós, porque nós combina com faremos. Nós faremos. Então, qual que é o sujeito elíptico? Nós. Então, é chamado de sujeito elíptico oculto, porque ele está escondido. Eu sei quem é, eu estou no meio, mas ele não aparece lá na frase, ele está escondido. Ou desinicial. Por que é desinicial? Porque ele, olha aqui, porque nós combina com esse sujeito aqui, ó. Se fosse nós, se fosse farei, eu, fazem, eles. Então, pela desinência do verbo, você localiza o sujeito. Sujeito indeterminado tem 3 opções. Verbo na terceira pessoa do plural. Exemplo: falaram que você foi demitida. Primeira coisa, localizar o verbo. Falaram. Quem falou? Não sei. Levaram minha carteira ontem. Localizar o verbo. Levaram. Quem levou? Não sei. Porque o que combina com esse verbo aí é eles. Eles ou elas. Eles
eles falaram, elas falaram, são muitas pessoas, então eu não consigo determinar. Outra situação, oração com o verbo na terceira pessoa do singular, acrescido do pronome se. Vive-se melhor no campo. Observe que esse verbo é intransitivo. Vivo, ele não precisa de complemento. Precisa-se de técnicos em informática. Esse verbo ele é transitivo indireto. No casamento, sempre se fica nervoso. Verbo de ligação, que liga o sujeito ao seu predicativo. Então, esse se aí, ele é um índice de indeterminação do sujeito. O verbo está na voz ativa. E nessas construções, eu não consigo identificar quem é o sujeito. E o verbo fica na terceira pessoa do singular. Vive-se quem? Precisa-se de técnicos de informática. Então, quem for formado e quem for especialista pode apresentar que está precisando. Então, todo noivo que vai se casar, ele fica nervoso no dia do casamento. Qualquer noivo. Outra situação de sujeito indeterminado, com o verbo no infinitivo do impessoal. Infinitivo é quando termina com a letra R. Era muito cansativo estudar o dia todo. Então, toda pessoa que estudar o dia todo fica cansativo. É triste assistir a essas cenas tão trágicas. Qualquer pessoa que assistir a essas cenas trágicas vai ficar cansativo. Então, pessoal, é só isso. Estudem, assista a esses vídeos quantas vezes for preciso e até mais.